a falar agora, o pessoal está entrando, né? Nossa, quanta gente conhecida. Que bom. Adorei a tela aberta. Tudo bem? Fernando Sálvia, boa tarde. Boa noite a todos. Boa tarde, Célia. A Tomi, boa tarde também. Tomi, tudo bem, querida? Presidente do Lei de Mulher Ribeirão Preto. Vendo aqui a Erika Rocha, minha presidente do conselho, Catarina Machado, minha conselheira também. Sejam todas bem-vindas. Cláudia Daza, do Laboratório Alta. Cláudia, maravilhosa. Oi, queridas. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que estamos seguras aí com a saúde, você entrando. Quem me dera, nesse momento, assegurar a todos. Já temos pessoas do nosso comitê, Celinha, Bia Cruz. Nossa. Oi, Bia. Oi. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo. Nossa, um time bem bacana, uma audiência excelente aqui para a gente. Muito bom, muito bom. Vamos lá? Você já vai começar? Quer esperar mais um pouco as pessoas entrarem? Que demora um pouquinho para eles irem conectando. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha quem está entrando. Tem que chegar pertinho, porque eu não enxergo a letrinha. Paloma da Sky. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Falando aqui, dando boas-vindas também, Rafaela, a última recém-filiada ao Líder Pernambuco, presidente da concessionária Rota dos Coqueiros. Seja bem-vinda, Rafaela. Olá, boa tarde. Aqui estou vendo Roberta, conselheira do Líder Mulher também, em Pernambuco. Seja bem-vinda, Beta. Oi, gente, boa tarde. Estou vendo aqui Cláudia Carrilho, que é acionista do grupo Deslube, também de Pernambuco. Seja bem-vinda, Cláudia. Pronto, agora o som está funcionando. Olá, meninas. Mônica, tudo bem? Tudo bem? Saudade de vocês. Saudade de vocês. Muitas. Gente, o Michel Facuri, da DEL. Oi, Michel, boa tarde. Olá, Nadir. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje vai ser uma live diferente, por isso que está abrindo as câmeras. Estamos conseguindo enxergar todos. Que maravilha. Bom. Vanessa, minha querida Vanessa, tudo bem? Oi, chefe. Estou aqui na expectativa dessa live maravilhosa. Opa, obrigado. Ana Lúcia Venturim. Nossa, tem bastante gente bacana aqui para a gente começar a trocar ideias também. Acho que vai ser um bom debate hoje. E quem tiver ainda com a câmera fechada, abre para a gente vendo as carinhas também, né? Fica mais assim, dá impressão de mais aconchegante. As pessoas estão entrando ainda, porque demora para ficar liberando a sala. Né? Para entrar, na sala.
Celinha, se você quiser ir contando um pouco desse prazer que a gente está aqui juntas, né? Eu, pelo menos, assim, tenho um prazer enorme da gente estar aqui nesse primeiro evento, né? Eu acho que a gente vai começando, porque eu tenho a impressão que depois das apresentações, eu acho que aí as coisas vão começar, e eu acho que a gente vai ter muitas perguntas, inclusive, porque o tema é interessante. E as pessoas vão chegando, né? Nem a gente costuma fazer quando a gente está num encontro social, né? A gente começa e as pessoas vão chegando e a gente vai batendo um papo, né? Bem, meu nome é Célia Pompeia, né? E é com prazer mesmo que a gente dá o início, como a Roberta falou, a esse Lead Talks do Lead Mulher. Mas é uma forma muito diferente. É o primeiro Lead Talks Mulher que nós fazemos um encontro de 2 leads mulher. Ele é o de Pernambuco e o outro é o Lead Global Mulher. E foi a Roberta, conversando com a Roberta, que ela teve essa ideia brilhante da gente estar reunindo as mulheres executivas do estado de Pernambuco, no caso é uma delas representando, e uma representando aqui de São Paulo, o Lead Global, que vai poder estar conversando conosco. E a ideia é que isso se perpetue, colocando um outro estado, e a gente vai fazendo o Lead Mulher, podendo ter essa troca de informação nessa dupla, podendo um dia fazer com o Ribeirão, podendo um outro dia fazer com o Paraná, e assim a gente vai trocando ideias. E quem sabe a gente daqui a um tempo não consegue fazer uma grande mesa redonda, talvez presencial, melhor, senão a gente opta realmente para fazer virtual, mas com essas mulheres todas que nós estamos vendo, e vamos estar conversando durante o período. Mas eu acho que a ideia foi brilhante da Roberta, e a gente inicia hoje o primeiro bate-papo duplo, né? O Lead Mulher Pernambuco e o Lead Mulher Global. Primeiro, eu quero agradecer especialmente a Nadir, né? A Nadir Moreno, que é a minha presidente do Lead Mulher e a presidente da UPS, porque sem ela e sem o esforço, sem a vontade dela poder e sempre o otimismo de poder fazer coisas novas no Lead Mulher, a gente não estaria fazendo isso, né? A Roberta, com quem eu já falei dela, é sempre vibrante conversar com ela, e ela tem um domínio muito grande da região onde ela preside o Lead Pernambuco, e isso realmente contamina a gente, e por isso que eu acredito que também não seja o primeiro evento que a gente vai fazer, e a gente tem muita vontade também de um dia reunir um grupo e voltar a Pernambuco. O Lead já fez isso, e por que não a gente não pode fazer com um grupo de mulheres, né? E, moderando esse debate, a gente vai ter o Maurício Colombari. E foi fantástico como, recentemente, ele liderou um evento também do Lead Mulher Pernambuco. Ele tem um jogo de cintura que vocês vão verificar durante o período, e a gente vai sair daqui, eu te garanto, com muito mais conhecimento do que a gente está agora. Aqueles que já conhecem um pouco de governança, eu, com certeza, agora falando com 2 mulheres, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, e ouvindo nessa 1 hora que a gente vai ter de bate-papo, com certeza alguma coisa a mais vocês vão levar daqui. E aqueles que ainda não têm aquele conhecimento profundo, com certeza não perca um minutinho do que vai ser falado aqui. As 2 mulheres que a gente tem aqui são 2 mulheres muito especiais. Uma é a Gabriela Malgatti e a outra é a Maria Eduarda Brenan. As 2 mulheres têm uma coisa em comum, como vocês perceberam, elas têm um sobrenome, mas esse sobrenome é um sobrenome de família tradicional, de uma família que vem de muitos anos e você só ouve falar delas, ou melhor, você só ouve coisas boas da família, é uma família tradicional. Mas tradicional que trouxe para vocês, trouxe para nós, principalmente Brasil, uma sucessão de pessoas que estão dando continuidade àquela empresa que eles começaram há tantos anos atrás. E aí, quando talvez nem se usasse a palavra governança, mas com certeza eles já tinham dentro dessas empresas aquela forma de trabalhar, que é a forma de transparência, que hoje é o que a gente mais fala para as empresas. Tenham transparência, tenham protocolos, tenham formas de trabalhar.
Então, a governança que a gente vê hoje, que já tem tantos livros, a governança que hoje os conselheiros já têm os cursos de especialização, com certeza, nos anos anteriores, quando essas empresas começaram, não existiam os cursos, mas a sensibilidade das famílias fizeram isso e foram passando por gerações e essas empresas permaneceram e, melhor ainda, permaneceram atuais. E então, o nosso título de hoje, Governança e Inovação como Diferenciais de Gestão. Então, o título nosso diz tudo. E aí nós temos ainda um grande paradigma, né? Mulheres. Eu não vejo mais como paradigmas, eu vejo realmente as oportunidades que as mulheres têm de estar nos lugares onde elas deveriam estar, em qualquer profissão. Então, nós temos duas mulheres que, embora com sobrenome, são atuantes, elas são ativas dentro da empresa delas e trazem as inovações. E se a gente já sente como é difícil administrar uma empresa de terceiros, imagine uma mulher administrando ou trabalhando dentro de um conselho de uma empresa familiar, onde tem a afetividade envolvida em tudo isso. Deve ser muito mais difícil. Então, eu não vou me estender mais, porque eu acho que, ao invés de falar, eu preciso ouvir aqui. São duas competências que eu preciso ouvir bastante. Então, eu vou passar a palavra para a minha presidente do Lide Mulher, Nadir Moreno, para ela dar prosseguimento aqui. Obrigada, Célia. Boa tarde a todos. Bom, eu não vou renomear todas as pessoas, mas eu agradeço de coração pela ideia e sugestão, Roberta, para que hoje podemos ter aqui juntas este evento, juntando duas forças. Você sabe o carinho especial que eu sinto por Pernambuco e Recife, onde estive com o Lide Mulher de Recife, e hoje numa tarde muito especial, porque o assunto muito me interessa, essa discussão muito nos interessa, na verdade, porque está em pauta em vários diferentes aspectos, né? É um momento, inclusive, eu estou até estudando, né, Gabriela? Comentei com você sobre isto, e eu só queria comunicar para vocês algumas informações importantes para a audiência. Após a exposição, a gente vai abrir para perguntas, né, para vocês na audiência. Então, eu peço que aqueles que quiserem fazer pergunta, por gentileza, enviar através do chat, do próprio aplicativo do link que vocês têm, comunicando o seu nome, a empresa e a cidade, e ficar atentos, porque tanto eu quanto a Roberta estaremos mediando, repassando para vocês fazerem as perguntas. Tá ok? Bom, vou apresentar a minha grande convidada, a Gabriela Balgardi. A Gabriela, ela é formada em Direito pela USP, ela tem pós-graduação em Administração de Empresas, MBA em Shopping Centers pela FGV e especializações pela Babson College Boston e Harvard Business School. Trabalhou 18 anos como executiva do Grupo Balgardi e hoje é conselheira e membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade. É embaixadora da Endeavor e fundadora do Fundo Dona de Mim, uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil de microcrédito para mulheres empreendedoras. Agora eu passo já a palavra para a minha grande convidada. Gabriela, obrigada por ter aceito esse convite. É uma honra tê-la aqui conosco, para que você possa fazer uma saudação. Boa noite a todas e todos, quantas amigas, minha prima Karen também, uma audiência selecionadíssima, seletíssima aqui. Um prazer, obrigada, Nadir, pelo convite, Célia, Maurício, Maria Eduarda, Roberta. Muito bom estar aqui nessa sala aberta para a gente discutir um pouquinho, conversar sobre governança, como impactou minha vida e como impacta as empresas no nosso Brasil. Então, um tema que eu sou apaixonada e espero ter grandes trocas aqui e aprender muito com vocês. Obrigada pelo convite, Nadir. Obrigada, Gabriela. Agora passo a palavra à Roberta para a saudação também. Obrigada a todos. Também vou fazer uma saudação ampla, né, aos painelistas, presidentes aqui do Lide Mulher, Lide Geral, à audiência.
E para mim é uma honra, um prazer, eu sou entusiasta, eu tenho muito claro que a gente tem um potencial enorme e concreto de criar um grande ecossistema feminino de mulheres de negócio. E esse propósito é muito claro para mim, eu fico muito feliz quando a gente está aqui nesse grupo amplo, diverso, plural, para discutir assuntos, e que bacana ter mulheres conduzindo esse debate. Então, é uma honra, um prazer, também nesse sentido, queria agradecer demais a Maria Eduarda Brenan Campos ter aceito esse convite, além de amiga, filiada ao Líder Mulher Pernambuco, é uma honra tê-la aqui, Maria Eduarda. Maria Eduarda, ela é membro da terceira geração da família Cornélio Brenan, assim como é acionista. O Grupo Cornélio Brenan é um grupo familiar brasileiro, com 104 anos de trajetória, com negócios no segmento de geração de energia renovável, vidros planos, desenvolvimento imobiliário e cimento. Maria Eduarda atua em diversos fóruns de governança do grupo, como membro do Conselho de Administração da Vivix, que é um negócio de vidros planos, membro do Conselho de Sócios, do Conselho de Família e do Comitê de Governança. Maria Eduarda é membro da Comissão de Empresas de Controle Familiar do IBGC e membro do RUMO, que é o Núcleo de Governança Corporativa. E já passo a palavra para você, Maria Eduarda, para fazer sua saudação. Oi, obrigado, Beta, obrigado por fazer aí minha introdução. Eu queria deixar aqui um agradecimento muito especial, dar boas-vindas a todos que estão conosco aqui, e agradecer a cada um de vocês que está aqui assistindo ao convite especial do Líder Mulher de Pernambuco, na figura de Beta, que foi quem me convidou. E é muito bom estar aqui com Célia, com Nadir, com Maurício também, com minha querida amiga Gabi Bogart, amigas de longas datas, né, Gabi? A gente gosta de fazer coisas juntas. É um prazer enorme estar aqui. Para quem está se perguntando de onde é esse meu sotaque, eu sou recifense, eu sou de Pernambuco, com muito orgulho, e vocês vão ouvir aí esse sotaque cantado pela próxima 1 hora ou alguma coisa assim. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Maria Eduarda. E eu já vou passando aqui, fazendo uma breve apresentação do nosso debatedor, né? Maurício Colombari, que é sócio da PwC Brasil, líder da área de sustentabilidade e responsável por projetos referentes à seguração de informações ambientais, sociais e de governança corporativa em reportes como relatórios de sustentabilidade e de mudanças climáticas, além de um currículo longo, né, Maurício? Então, Maurício, a palavra é sua, você já pode aí fazer sua saudação e iniciar o debate. Olá, pessoal, boa tarde a todas, a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Célia pelas palavras muito carinhosas, a Nadir e também a Roberta. E a Roberta me convidou para uma série de eventos de ESG na Líder Mulher de Pernambuco, e eu pensei que eu ia compartilhar um pouco do meu conhecimento, mas, na verdade, eu mais aprendi do que compartilhei com mulheres extremamente competentes e super participativas. Então, já tendo essa experiência prévia lá em Pernambuco, me sinto até um pouco mais à vontade em meio de tantas mulheres aqui competentes nessa audiência. Então, na verdade, o meu objetivo aqui é tirar o máximo das nossas convidadas, da Gabriela, da Maria Eduarda, explorar bastante a experiência delas e ter um debate bem agradável, como sempre, como desses eventos organizados pela Roberta. Então, é isso. Então, vamos começar já direto, Gabriela. Eu queria começar com uma pergunta para você. A Célia, já na intervenção inicial, já comentou sobre a importância da governança nos dias de hoje. Então, eu queria ouvir um pouquinho, primeiro, da sua trajetória nesse tema, que você já tem uma trajetória longa em relação a isso, e também, na sua visão, qual que é o papel da governança na adoção de estratégias que possibilitem a criação de valor de longo prazo para as organizações. Obrigada, Maurício, pela pergunta. Bom, eu vou contar um pouco, né, o meu olhar, minha trajetória, né, numa empresa familiar, e aí minha relação com governança. Eu tive uma carreira como advogada em grandes escritórios, e no momento de transição fui convidada a trabalhar na empresa da minha família, né, trabalhando com irmãos, com primos, pelo prazo, como a Nadir falou, de 18 anos como executiva, né. Tivemos, né, foi um trabalho muito importante desenvolvido pela terceira geração do grupo, né, hoje nós somos 10. Então, a gente começou a ter esse contato com governança em 2003, né, com fóruns. Eu fiz algumas viagens de formação com
cursos com o professor John Davis fora do país. E eu tive o meu primeiro, aqui é bem interessante, Maurício, porque eu ainda era executiva, né? A gente estava começando essa jornada de governança no nosso grupo, e eu tive o convite para presidir o Conselho Deliberativo da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Então, eu comecei, minha primeira jornada em conselho foi aos 35 anos, paralela à minha carreira executiva. Depois, eu comecei, me formei conselheira pelo IBGC, me certifiquei conselheira e comecei a atuar também em outras empresas de controle familiar, além do meu grupo. E interessante, né? A vivência mais intensa foi no nosso grupo empresarial, né? Que é composto pela Vedacity, pela Cidade Center Norte e pela Fazenda Reunidas Baumgart, onde nós, como eu te falei, na terceira geração, iniciamos essa jornada. E em 2017 fizemos um grande pacto, né, a terceira geração que conduziu esse processo com o consentimento da segunda, onde nós saímos da gestão e começamos a estruturar então um conselho consultivo, que hoje é um conselho de administração, utilizando os talentos da família nestes diversos fóruns, né? Então a família sempre se desenvolvendo, acho que essa é uma mensagem importante também, né, para depois ir para a segunda parte da tua pergunta, né? Então a minha jornada é muito confundida, né, sempre misturada com os negócios da família, mas eu também tive a oportunidade de exercer, de ver o poder de uma boa governança em outras famílias, em outras empresas também de controle familiar, né? Hoje eu estou no IBGC, estou em algumas outras. E por que eu acho, até eu queria trazer um conceito importante, que eu sempre gosto de trazer nas palestras, que é o seguinte: o que é governança? Nós temos vários entendimentos, mas, assim, no meu ponto de vista, governança é um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo as relações entre os sócios proprietários, os conselheiros e a diretoria e os órgãos de controle. E por que eu acredito no poder da governança? Porque você tendo, né, os fóruns corretos numa organização, você tem uma melhor qualidade de decisão, né? O conselho, ele tem como principal objetivo o alinhamento dos interesses, alinhamento, clareza nas responsabilidades das pessoas que estão naquela companhia. Você tem grandes direcionadores estratégicos que são definidos muitas vezes nos fóruns, né, no fórum como conselho. Você tem mais transparência, você mitiga riscos, você melhora também, no âmbito da governança empresarial, eficiência operacional da companhia, você melhora imagem, reputação, você tem acesso a crédito. Então, são muitas vantagens de ter uma boa governança. Agora, sim, não esquecendo, né, que numa empresa, no nosso caso, de controle familiar, a gente está falando da governança empresarial, da governança da família e da governança da sociedade, que são 3 círculos, né, que precisam ser sempre equilibrados e desenvolvidos numa empresa de controle familiar. Perfeito, Gabriela, muito bom. Acho que a sua história era bem rica, e o que eu gostei bastante de você comentar é você ter uma visão interna da organização, mas, ao mesmo tempo, acredito que com essa sua experiência de ter uma visão em outras empresas, para o conselheiro é uma visão completamente diferente, né? Você pode, na verdade, tanto usar a visão da sua empresa na visão dos terceiros e vice-versa, e acaba sendo uma coisa bastante rica, pelo menos para a gente, que nós temos muita experiência em transitar em várias famílias, e o que a gente percebe é que cada família é única, né? E essa troca de experiências deve ser muito bacana. E uma outra coisa que eu gostei de que você falou é o aspecto de sucessão. Uma empresa sem boa governança, a sucessão tende a ser bastante complicada, mas com uma boa governança isso facilita bastante, né? Então, acho que muito interessante isso que você comenta. É verdade, Maurício. Você sabe que a gente, né, um caso, contando um pouco da nossa empresa, né, já tinha a 4ª geração nascendo, a família crescendo, e a gente quer transmitir o legado, né, as empresas, as relações, a complexidade dos negócios se torna muito maior, então a governança também te ajuda, né, a organizar a família, a formar bons acionistas, esse é um papel importante também do Conselho de Família, a ter transparência, alinhar a informação, são 4 princípios que eu também adoro de governança, né, que é transparência, equidade, a responsabilidade corporativa e a prestação de contas. Então, tudo isso ajuda que o sistema funcione,
a gente consiga apoiar, né, no nosso caso, a gestão na condução dos negócios, mas também tem olhar de portfólio, tem um propósito comum na família, olha mais longo prazo, estratégia, e acho que Maria Eduarda vai entrar bastante, né, no mundo que a gente vive hoje, que a gente precisa rever modelos de negócio, a gente precisa ser ágil, precisa inovar, a governança também te proporciona isso, ela organiza a empresa para ter uma maior eficiência, um maior valor. E hoje, né, acho que a Célia e a Nadir falaram antes um pouquinho da nossa sessão, a importância do impacto positivo das empresas, né, do ESG, que tanto se fala hoje, que também é uma preocupação muito grande que eu tenho visto nos negócios de controle familiar. Então, a gente não fala hoje, né, de um capitalismo não só de shareholder, mas um capitalismo de stakeholder. E a governança também, né, no ESG, eu falo que é sempre o primeiro tijolinho dessa jornada também, que é tão impactante, que nosso país precisa tanto. Perfeito, muito obrigado, Gabriela. Agora vou aproveitar e então passar a palavra para Maria Eduarda, dentro de tudo isso que a Gabriela compartilhou conosco. Maria Eduarda, eu queria também ouvir, em primeiro lugar, um pouco da sua jornada aí no Grupo Brenan, só que eu gostaria que você compartilhasse com um foco um pouco diferente e relacionado ao momento que nós vivemos hoje, né? Ou seja, como que a governança pode ajudar na criação do valor no momento de negócios com tantas incertezas, na sua visão, Maria Eduarda? Perfeito, Maurício. Então, para contar um pouquinho da minha história, eu vou só dar um passo atrás para contar um pouco da história do grupo, porque esse início da minha envolvimento dentro do grupo Cornélio Brenan, ele se deu justamente no ano de 2002. Bom, o grupo foi fundado em 1917, né, e foi muito bem, sempre crescendo na região do Nordeste. Hoje em dia nós somos um grupo que está realmente presente em várias regiões do Brasil. Mas o que aconteceu em 2002 é que 85 anos se passaram desde a fundação e muitos desafios foram enfrentados, né? Entre eles 3 sucessões, né? A gente está, no momento, fazendo a sucessão, nossa terceira sucessão, que é da terceira para a quarta geração. Mas um desafio muito importante que a gente enfrentou foi, em 2002, uma cisão dentro do grupo, uma cisão societária que fez com que o grupo que se chamava Brenan, como você chamou ele ainda agora, se tornasse o Grupo Cornélio Brenan. Ou seja, daquela cisão nasceu um novo grupo, e um novo grupo com novas regras. Por que isso é importante? Porque uma das regras lá atrás, que foi estabelecida pelo fundador, que era meu avô, chamado Ricardo, dizia que as mulheres não podiam trabalhar nos negócios da família. Elas eram acionistas, tinham a mesma quantidade, a mesma participação acionária dos homens, mas elas tinham somente ações sem direito a voto e não podiam trabalhar nos negócios da família. Então, a fotografia do ano de 2002 era que o Grupo Brenan, naquela época que foi cindido e se tornou o Grupo Cornélio Brenan, era gerido por 3 irmãos meus que estavam nas diretorias executivas. E as mulheres estavam muito longe cuidando de suas carreiras e muito longe também do que era o grupo e do que o grupo, do que era que a gente era sócia de, para ser muito sincera. Né? A gente pouco sabia do que a gente era sócia. Então, com essa cisão, as regras são mudadas, porque a gente não tinha mais sócios, a gente não precisava mais seguir regras antigas, e a gente, como família Cornélio Brenan, funda, então, toda uma nova história, e essa história é a nossa governança. Uma governança onde a gente queria trazer para perto as mulheres, uma governança onde a gente queria trazer para perto os filhos dessas mulheres, que, porque as mães não participavam no negócio, eles também foram criados muito, muito longe de tudo isso. Então, a gente enxergava que, para unir aquele grupo, para fazer aquele grupo se reestruturar, ter coesão e pensar na longevidade daquele grupo, a gente precisava trazer todo mundo para o mesmo barco. E as mulheres que antes não participavam vieram com um protagonismo agora muito importante, né? Com um papel muito importante, que era ajudar a pensar essa governança de uma maneira geral. E eu vim justamente nessa história. Quando tudo isso aconteceu, eu morava nos Estados Unidos com minha família, meu marido e filhos, mas sempre tive muita vontade de voltar para o Brasil. Esse legado do meu avô, do meu pai, do que era ser membro de uma família empresária, era muito forte dentro de mim. Então, eu aproveitei essa ebulição, nossas governanças sendo montadas, me capacitei nos Estados Unidos, já que a minha área, eu sou da área de humanas, então nada relacionado a negócios. Me capacitei lá fazendo uma MBA e fazendo alguns cursos na área de governança e voltei para o Brasil com muita vontade de contribuir. E nesse momento, o que é que eu fiz? Em vez de eu chegar aqui depois de 10 anos fora e perguntar o que é que minha família tinha para dizer para mim, que oportunidades eu tinha para me encaixar,
eu fui procurar as oportunidades para mim, né? Eu fui dizer para minha família como é que eu podia agregar valor, porque a governança agrega valor, né? E a governança numa família empresária, principalmente numa família empresária que tem, hoje em dia, 27 sócios, como a minha família, se juntar a minha geração e a geração dos filhos, isso é mais importante ainda, né? A geração de valor começa com a governança lhe dando a estrutura necessária para você poder trabalhar aquele grupo de sócios numa coesão e num pensamento de alguma forma comum, né? A gente não quer ninguém igual a um ao outro, porque somos todos diferentes. E essa diferença muitas vezes nos fortalece, mas existe um common ground, você tem que ter algum alinhamento ali embaixo, né? Senão a coisa não funciona. E assim eu comecei, eu me envolvi na governança familiar, porque o meu jeito de ser, o jeito de ser conversador, o meu trânsito político, o fato de eu ser a mais nova da minha geração, muito perto do mais velho da próxima geração, me dava um trânsito político muito legal com as duas gerações. Eu me envolvi na governança familiar, passei a coordenação do nosso conselho de família, fiquei lá durante 5 anos, e mais ou menos há 2 anos atrás me engajei também no conselho de sócios, porque a gente tem essa governança da propriedade que Gabi citou. A gente está organizado nesse modelo dos 3 sócios de John Davis, esse modelo clássico para a família empresária. E mais recentemente, agora, no ano de pandemia, entrei também no meu primeiro conselho de administração no grupo. Estou no conselho de administração da Vivix, que é a nossa área de vidros planos. E, assim, se eu puder dizer para você, a tua pergunta é como é que a gente agrega valor para isso, né? Se a gente parasse e olhasse para quase 2 décadas atrás e a gente não tivesse mudado, eu não estaria conversando com vocês aqui. Porque eu sei que foi esse olhar diferente para essa necessidade de criar uma governança e trazer a próxima geração para perto, capacitá-los e entendê-los e fazer desse manancial de talentos que a gente tem na mão para as próximas gerações, fazer disso a nossa fortaleza, isso aí quem trouxe para a gente foi a governança, né? Foi o trabalho, foi o olhar. A família hoje em dia, só para eu finalizar aqui e voltar para você a palavra, a família hoje em dia tomou uma decisão muito importante, que não tem mais ninguém na gestão, tá? Estamos todos agora a nível de governanças, a família se envolve nas 3 governanças igualmente, e isso foi uma coisa muito importante, porque possibilitou também com que a gente parasse de pensar com cabeça de gestor e pensasse com cabeça de sócio agora, né? Pensando estrategicamente, pensando macro e a nossa longevidade como grupo familiar. Eu acho que é por aí. Excelente, Maria Eduarda. Essa história que você nos conta realmente é encantadora, né? De se pensar que nem tantos anos atrás uma empresa que tinha essa restrição em relação às mulheres, mas o importante não é o passado, o importante é o turnaround que vocês fizeram, esse trabalho de inclusão, e hoje mais do que nunca a inclusão se mostra fundamental, seja nessa questão de gênero, seja a questão geracional, de raça. A gente percebe que a diversidade veio para ficar, e isso a gente tem visto muito nos conselhos. Acho que isso que é bacana, não só, vamos dizer assim, na empresa de modo geral, mas a gente tem visto isso acontecer, e principalmente as mulheres atuando aí nessa questão de governança de uma forma muito bacana. Você falou muito de desafios, né? E acho que o que não falta hoje no mundo são esses desafios. Eu queria voltar para a Gabriela e te ouvir um pouco em relação a isso, né, Gabriela? Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla. Você até participou de uma pesquisa, da abertura de uma pesquisa da PwC em relação a empresas familiares, muito bacana. E eu queria saber, na sua visão, quais são os principais desafios que uma empresa familiar enfrenta hoje em dia? Maurício, muito obrigada aí pela referência à pesquisa, foi muito interessante, né? Foi uma pesquisa com mais de 2.800 famílias no mundo inteiro, e a gente vê que as dores são parecidas, né? Então, eu acho que em momentos de crise como esse, a resiliência é uma qualidade muito importante que as famílias empresárias têm, ou seja, a capacidade da gente se adaptar às mudanças, com foco sempre, não só no curto prazo, no longo prazo, no curto prazo e no longo prazo, cuidar das pessoas, tá muito próximo aos executivos, sempre respeitando a questão da governança, mas muito com esse olhar apoiador. Acho que ser flexível, ser criativo, olhar nas dificuldades, oportunidades, né, que surgem, ter clareza também da estratégia dos negócios, rever um pouco, né, um desafio, olhar nosso modelo de negócio, e sempre com esse olhar que Maria Eduarda coloca bem, de família empresária, né, olhar com frieza, né, como é que a gente pode evoluir os nossos negócios, olhar o modelo,
as mudanças que são tão necessárias, fazer escolhas, né, para que o nosso negócio continue performando em ambientes tão hostis, ter também velocidade nas nossas decisões, atrair bons talentos do mercado, né, ter equipes comprometidas, e equipes, quando eu falo em colaboradores também, um ponto que eu gosto sempre de ressaltar é o alinhamento de valores, né, que esteja todo mundo alinhado com o mesmo sonho, enfim. Outro desafio que eu acho que a Duda coloca bem em empresa familiar, principalmente nesses momentos de sucessão ou modernização, quando a família sai da gestão e a gente traz profissionais não familiares, é como a família mantém a cultura, faz com que os valores permeiem a organização, a gente não perca, né, um pouco do propósito, a força, enfim, então essa preservação de cultura, de valor é super importante. Outro desafio das famílias empresárias é o alinhamento de expectativa com os acionistas, né? Eu sempre falo de comunicação, 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 né? Estar junto, pensar o seu negócio, entender, né? Ter desenvolver empatia, entender como a família pensa, como cada um olha para aquele portfólio, né? E fortalecer esses vínculos de propósito, acho super importante. Outra coisa que eu acho que é um desafio e é importante, ter bons documentos e regras na família, né? Deixar as coisas por escrito e claras. Então, quando eu falo isso, ter um bom contrato social, um bom acordo de acionistas, um protocolo de família, com a participação da família como um todo, e saber o que está lá e viver aqueles valores, né? Viver o protocolo, acreditar sempre que juntos somos mais fortes. Tem um exercício, né, de desapego, né, Duda, não sei se você concorda comigo, de estar numa família empresária, né, que o coletivo, né, a família, a união da família é mais importante. Né? A gente trabalha para a família, isso gera uma sensação muito boa, né, de você pertencer ao grupo, de você estar aberto a ouvir os diferentes pensamentos, né, ter um olhar acolhedor para a família. Então, voltando lá até na primeira pergunta, os desafios é cuidar daqueles 3 círculos, né? Ter negócios eficientes, modernos, ágeis, que atraem talentos, que têm transparência, todos os princípios aí da governança, ter uma família unida que se desenvolve o tempo inteiro. Importantíssimo ter acionistas ativistas, né, que estão em desenvolvimento, cada um com a sua jornada pessoal, que é muito importante preservar, né, a sua identidade, mas sempre tentar puxar, né, para que todos se desenvolvam e achem o seu melhor papel, seja na estrutura, né, seja na estrutura executiva, né, eu não estou falando aqui que eu sou contra familiares na gestão, tem várias empresas, né, onde tem familiares na gestão, e funciona muito bem. Então, que achem a sua jornada. A minha jornada, por exemplo, não a minha, Gabriela, mas assim, para o acionista pensar, para o empresário, qual é a minha melhor jornada? Será que eu vou ser meu melhor lugar, meu melhor papel na governança? É na cadeira executiva? É na cadeira do conselho de família? É na cadeira da sociedade? Né? Ou na cadeira da governança? A Maria Eduarda colocou um ponto super importante. Né? Hoje tem comitês que olham como é que esses 3 sistemas funcionam e se comunicam. Então, o desafio da família empresária é manter as pessoas, né, engajadas, inclusas, se desenvolvendo, contribuindo da forma que elas podem e desejam para que aquele legado continue, enfim, da melhor forma possível. Excelente, Gabriela. Muito obrigado aí pelas suas considerações. Vou me permitir até a fazer um comentário em relação ao que você falou agora, porque, de fato, cada família tem a sua jornada. Nós aqui na PwC, quando trabalhamos em um projeto de governança, na verdade, a parte teórica, obviamente, ela é importante, mas isso, hoje em dia, as pessoas encontram até na internet, no Google, você vai achar o que é a governança, né? Mas, às vezes, num projeto de governança, você tem que ser quase um psicólogo para entender, de fato, o que se passa na cabeça de cada um dos membros da família e tentar desenhar aquilo que é mais aplicável naquela circunstância, né? E muitas vezes é o que você falou. Muitas vezes a família quer estar na frente da gestão, quer estar no dia a dia, muitas vezes a família quer, de fato, ficar longe. Então, tem casos específicos, tem casos que os acionistas são ativos até demais, e tem casos que os acionistas são muito passivos. Então, acho que esse equilíbrio é o chave para ter uma boa governança, sabe? Acho que esse é um ponto bacana.
Maurício, posso complementar até minha resposta? Não tem governança de prateleira, sabe? A gente tem uma amiga em comum, que é a Mônica Conrads, que estava com a gente no IBGC, que sempre falava: boa governança é possível para o momento. Né? E é uma jornada, a gente muda tanto. Né? Você vê aí o grupo Cornélio Brenan indo para a 4ª geração, trazendo esses jovens, são outras ideias. Né? Eu sempre falo, eu, por exemplo, né, eu tenho um delta tempo de contribuição para essa empresa familiar. Eu me sinto na obrigação que ela termine melhor do que quando eu recebi, como tarefa, como legado, como responsabilidade. Então, é uma jornada. Então, você tem este amor, este carinho, mas essa grande responsabilidade de agregar valor nessa jornada. Né? Então, é um pouco do que eu queria dividir com você, e também não é só para grandes empresas. Também a governança, a gente vê, o próprio IBGC tem um caderno incrível agora de governança para startups e scale-ups. Como é que eu já começo uma organização tendo uma boa governança do tamanho e da maneira que é possível para o momento? Né? Então, também, às vezes, né, falar, mas a minha empresa é muito pequena. Eu falo, olha, se você tem, né, eu brinco, se você já tem 2 pessoas... Vamos falar de governança, né? E sempre adaptado à possibilidade do momento. Perfeito, muito obrigado, Gabriela. Maria Eduarda, eu queria te ouvir um pouco. Engraçado que os dois grupos eles têm uma característica em comum, que é uma característica de diversificação de negócios que são diferentes, né? Não é um único negócio dos 2 grupos que nós estamos conversando hoje, e isso é bastante rico. O que eu queria te ouvir, Maria Eduarda, o que mudou na pandemia, principalmente em termos de inovação? Enfim, como é que vocês estão conseguindo navegar nesses tempos difíceis, mas mesmo assim continuar diversificando, inovando, empreendendo? Eu queria te ouvir um pouco nessa questão específica do momento atual da pandemia. Obrigado, Maurício. Muito boa a pergunta. Então, antes de eu entrar até na resposta dela, eu ia completar um pouco sobre o que a Gabi falou, né? Esses desafios da família empresária, eles terminam direcionando bastante os desafios, o olhar que você tem também para os negócios, né? John Davis, que é um grande estudioso de governança, ele diz que os 3 principais desafios de uma família empresária são talentos, união e crescimento, né? Então, talentos, não perder talentos para o mercado, né? Imagina que na nossa família, por exemplo, a gente fomenta muito a ideia de formar os acionistas fora da empresa, formar eles lá no mercado, e quando eles quiserem e puderem, eles vêm contribuir com a gente. A gente está querendo muito que eles venham, mas a gente não quer ninguém formado dentro dos nossos negócios apenas, ou seja, a gente não quer ninguém que entenda dos nossos negócios, mas a gente quer gente que entenda de negócios, né? Gente que venha com cabeça aberta. Então, a gente não pode perder esses talentos para o mercado, a gente tem que fazer uso deles. Todos eles têm suas vidas profissionais lá fora, mas tem uma parcela de dedicação disso que Gabi disse, né? Tem esse comprometimento com a família empresária, quer fazer a diferença, quer ver ela melhorar e crescer. A união, com certeza, né? Porque se não houver união, aquele common ground que eu falei, você não vai para lugar nenhum. Um quer uma coisa, outro quer outra, e você não chega a nenhuma conclusão. E união só chega, e conforto com a empresa do qual você é sócio, só chega com muita conversa, muito conhecimento, com abertura, com transparência, com boa comunicação. E também o crescimento, né? Como é que você tem 104 anos como a gente e continua se sentindo jovem, continua se sentindo cheio de pique, com vontade de se reinventar a cada dia, né? Como é que você não se acha de bengala velhinho lá no fim da fila do seu concorrente? Não. A gente está sempre enxergando que o que passou, passou, e é todo dia zero, né? Todo dia de começar e aprender. Então, esse é um eu queria falar muito isso, porque isso termina sendo um desafio de todas as empresas, como a Gabi falou. E na pandemia, a gente enfrentou desafios, como todas as empresas, das mais diversas qualidades, né, e naturezas, mas a gente descobriu uma coisa muito prazerosa de descobrir também. A gente descobriu que esse senso de responsabilidade e de união dos nossos sócios, ele perpassava tudo e se fortalecia no momento da crise, né? A gente já teve situações assim, onde a gente precisava tomar a decisão do que ia acontecer em período logo começo de Covid,
gestão de crise, todo mundo dentro da empresa se preparando. A gente já tinha, por sorte, aprovado nossa política de trabalho remoto antes do Covid acontecer, então isso foi muito fácil para a gente. Mas, assim, os sócios se dedicaram de uma maneira, assim, e quando eu digo sócios, tá deixando bem claro, é a minha geração, que é a terceira, e toda a geração dos próximos que vem por aí, tá? Geração dos meus filhos e dos meus sobrinhos, né? E a gente já fez eles sócios, num movimento aí de planejamento sucessório, e que eles têm total skin in the game hoje em dia, como a gente tem também, tá? Nós só somos os mais velhos e eles são os mais novos, mas está todo mundo no mesmo barco com as mesmas referências e responsabilidades, né? E aí todo mundo respondeu muito prontamente a esses desafios, entendeu? Assim, as decisões que os sócios tinham que tomar em 2 horas. A gente mobilizava todo mundo e tudo funcionava. Nosso planejamento estratégico do portfólio estava acontecendo durante o ano de pandemia. A gente fez do limão uma grande limonada, porque ao invés de ser mais difícil para a gente, foi mais prazeroso e mais forte e mais rico. Por quê? Porque tem muitas pessoas da família que moram fora, Maurício, moram fora do Brasil. E da maneira que a gente vinha fazendo o nosso planejamento estratégico presencial, isso impedia que as pessoas que estivessem fora do Recife ou fora de São Paulo e a uma distância possível de chegar de voo com mais celeridade, isso impedia que as pessoas participassem. E, no entanto, isso fortaleceu o nosso planejamento estratégico do portfólio, o fato de estar durante a pandemia, porque trabalhamos remotamente, né? Então, assim, muito cuidado com a cultura, muito cuidado com gente, muito enfrentamento das situações, cada uma no seu momento. A gente tinha 2 CEOs novos no ano de 2020 também, então isso também foi um super desafio, né? Então, começando nos negócios da gente, então também muito apoio, né, daquele grupo ali, dos conselhos de administração. Nós temos diferentes áreas de negócio e, por conseguinte, diferentes conselhos de administração também, tá? Então, cada área de negócio tem o seu conselho de administração. Então, isso tudo, se eu puder, hoje em dia, olhar para o grupo depois desse ano de pandemia, eu nos vejo muito mais fortes, mais coesos e mais cientes do nosso papel dentro dos mercados em que atuamos, sabe? Então, se tem uma coisa que a gente tem certeza é que tudo que a gente fez nos últimos 104 anos, erros e acertos, coisas boas ou coisas ruins, não vão nos garantir sucesso nos próximos anos. E não precisa pensar nem em século, tá? Basta pensar em décadas, né? Porque hoje em dia, nesse mundo VUCA, a gente pensa em décadas. Então, a nossa batalha é essa. É para pensar com essa cabeça muito aberta, né? Com esse olhar muito de mercado, de como a gente pode estar a todo tempo se provocando e se reinventando diante dessa longa história aí que a gente já tem. Excelente, Maria Eduarda, muito bom, obrigado por compartilhar. Eu acho que, enfim, te ouvindo, ficou claro que o fato de vocês já estarem com uma governança muito bem estruturada facilitou demais atravessar por esse período aí de tantas incertezas e de tantos desafios, né? Você queria falar alguma coisa, Gabriela, é isso? Eu queria, você sabe que eu sempre gosto também, muito, assim, muito bacana, né, de trazer nesses momentos de crise, lembrar dos valores da família, e normalmente o fundador, no nosso caso, Otto e Mariane, né, em 1936, a Bedacity tem agora 85 anos, tiveram muita coragem, né? Então, assim, quando a gente reviu os valores da companhia, né, da família, na verdade, eu falo, o meu preferido é coragem, porque a gente tem que lembrar que a gente tem o DNA do risco e da oportunidade, do empreendedorismo. Normalmente, o que se vê em famílias empresárias, elas tendem a ficar mais conservadoras, né? Então, elas querem mais preservar do que gerar valor. Acho que tem várias pesquisas no mundo que confirmam isso. E a gente tem que sempre lembrar, né? Eu acho que a Duda coloca bem, de se renovar, né? De olhar para o que está acontecendo no entorno, de ter essa agilidade para ver concorrência, de ter esse espaço de pensar, né, o diferente, enfim, e lembrar que lá atrás o fundador teve muita coragem, isso está no nosso DNA e a gente precisa passar isso para todas as gerações, né? Para manter isso vivo, né? Esse apetite à experimentação, ao ambiente criativo, a tomar mais riscos, enfim, e se reinventar o tempo todo, isso é muito importante. Perfeito, muito obrigado, Gabriela. Então, agora eu vou passar a palavra para a Nadir e para a Roberta, e elas vão organizar as perguntas da audiência. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Maurício.
Assim, eu já conhecia a sua história, Gabriela, mas a gente pode escutar 2, 3 vezes e somente a admiração aumenta, né? Porque é maravilhoso escutar novamente tudo como isto tem todos os conceitos e aspectos como se fecham, né? Gostei muito do que você comentou, como se compõe a governança, que é importante ter a transparência, né, os comentários que você fez, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. E a Maria Eduarda, que veio com toda a sua história. Para quem não conhece o Museu Brenan, quando eu estive nesse local, eu coloquei uma foto e todos falaram, que lugar da Europa você está? E, na verdade, era Recife, Brenan, uma coisa maravilhosa, é lindo de se ver, é uma história realmente centenária e espetacular. E eu gostei que você comentou, Maria Eduarda, sobre os 3 princípios assim cruciais, né, dentro da sua história, que são os talentos, a união e o crescimento. Eu trabalho numa empresa corporativa há quase 30 anos e é muito bom escutar de que os valores, princípios, eles são parecidos. A única diferença que eu tenho que vender para as pessoas de que sim, deveremos trabalhar como uma família, né? Como teamwork, todo mundo junto, para poder conquistar um objetivo maior, que é o sucesso e a conquista de um sucesso de um negócio e a perenidade de uma empresa, né? Porque aqui estamos falando bastante de como esse legado pode ter continuidade. Eu só queria fazer esse comentário porque fiquei aqui babando de felicidade de poder estar aprendendo nessa tarde de uma forma tão especial. A primeira pergunta eu queria passar para a Mônica Batita, ela briga comigo. Maria Eduarda, se você disse que você tem sotaque, eu vou passar para outro sotaque agora, de Portugal, para que ela possa fazer... Já não é mais Portugal. 20 anos do Brasil, meu sotaque já não sei o que é, mas já não é mais Portugal também. Para a nossa A Mônica, ela é CEO e fundadora da Babel Asa, agência de publicidade. Mônica, faça a sua pergunta. A minha pergunta é para as duas, na realidade, porque vocês estavam a dizer, a Gabi falou que tem 3 ecossistemas. Temos que manter a família unida, a união da família, depois temos a empresa, e ao mesmo tempo a Maria Eduarda estava a dizer, tem 27 acionistas e todos têm filhos, sobrinhos. Como selecionar o talento? Porque às vezes tem que dar a má notícia, você não tem o talento para essa posição, você vai fazer outra... Como gerir esse... Que imagino que isso vai interferir na união do outro círculo, do outro ecossistema, não é? Então, como vocês fazem para selecionar os talentos e pôr os talentos nos lugares certos? Então, fiquei com... Porque já é difícil numa empresa, eu tenho 100 funcionários, e às vezes não é melhor. Olha, você não tem talento, por isso que você está almejando, você tem que ir para aqui. Então, imagina falar isso num âmbito familiar, deve ser uma coisa assim, complicadíssima. Eu queria ouvir de vocês. Quer falar, Duda? Depois eu complemento? Eu vou puxar essa, que é um pouquinho da minha especialidade, né? Mônica, obrigada pela pergunta. Eu sabia que essa pergunta ia acontecer, porque é sempre muito normal que ela aconteça, né? Você precisa entender como a coisa funciona. Na minha família, a gente acredita muito que meritocracia é a base de tudo, tá? Não é porque você é filho de A, ou neto de B, ou sobrinho de C, que você vai estar na empresa participando. Você é sócio, sim, mas para você se engajar e vir a contribuir, existe um programa que a gente montou, e aí, de novo, só lembrando que minha geração são 7 e na próxima geração são 21, era necessário que se organizasse a chegada desses 21 novos sócios no negócio, né? Então, nós organizamos um programa muito legal, montado como consultoria, que a gente deu um nome muito engraçado, ou um simpático, eu diria, é o PROA. É o programa dos acionistas, de formação dos acionistas, e remetendo muito a essa coisa de proa do barco, de olhar para frente, de olhar para o futuro, tá? Esse programa, ele normatiza toda a participação de todos os membros da família, dentro do que você quer participar e do que você gostaria de se engajar, e dentro das oportunidades que existem para que você se engaje e venha participar. Então, isso está tudo muito claro, escrito, todos os anos a gente comunica para a família as oportunidades que a gente vai ter naquele ano de engajamento, se vai abrir, por exemplo, uma vaga para um conselheiro ouvinte num conselho, ou uma vaga para um conselheiro efetivo no outro conselho, tudo isso é comunicado à família, e a família, então, se candidata a essa vaga, tá? Eles passam por um processo de assessment, por um processo de avaliação,
e se eles são um fit bom para aquela vaga que a gente tem, para aquela posição, eles vão ser recomendados, tá? E o conselho de sócios, que é, na verdade, a Assembleia de Acionistas, melhor dizendo, que é a instância máxima, né, da empresa, vai referendar esse candidato ou não. Lembrando que esse candidato pode ser o meu filho, pode ser o meu sobrinho. Então, exige uma maturidade realmente muito grande entre os acionistas, um entendimento muito grande, mas exige mais ainda que tudo esteja muito claramente definido. Porque se tudo está claramente definido, você já sabe o que te espera, já sabe o que tem lá na frente, você já sabe como reagir. E aí você diminui a tensão e diminui a possibilidade de conflitos naturais que acontecem em qualquer empresa, que dirá quando se é também, além de sócios, família, né? Complementando, Mo, a gente está na linha da Maria Eduarda. Ano passado, o nosso Conselho de Família começou um projeto muito interessante dessas trilhas que eu falei para vocês, né? Então, assim, além de assessment, né, de um apoio de carreira para a próxima geração, tem todos os pré-requisitos para você se candidatar a uma dessas posições. E no nosso protocolo familiar, a gente não permite hoje que nenhum familiar venha a ser executivo. Mas o protocolo é um documento vivo, né? O protocolo hoje foi feito na gestão, vamos dizer assim, da terceira geração. Quando a quarta geração vier, provavelmente eles vão trabalhar novamente esse protocolo, mas nós temos pré-requisitos claros, e Maria Eduarda colocou bem, né? Na minha geração, não, tinha uma certa informalidade, né? Não tinham assessments, mas assim, nós somos ainda, era um grupo menor, né? E cada um teve experiência nos negócios em áreas diferentes, que eram compatíveis com as suas competências. Família crescendo, a governança te ajuda a organizar. Então, você precisa realmente ter critérios claros, combinados, acordados entre todos os membros da família, que aí vem de novo, né? Falar dos assuntos nos fóruns corretos. Se você tem um bom conselho de família que se preocupa, né, com a formação das próximas gerações, esse é um tema importante que vem para a mesa. E a gente não quer perder os talentos da família. A gente quer outra coisa, que eles tenham amor. Então, a gente também permite no grupo, a gente permite, tem programas de estágio e trainee, que tem inclusive prazo máximo, porque a gente quer também que esses jovens que vão ser futuros acionistas, né, que vão tomar decisões no fórum de acionistas, provavelmente pela companhia, conheçam o negócio, mas tenham amor, né? E amor você só conquista conhecendo, estando próximo, recebendo informações, ouvindo a história. O Conselho de Família também traz sempre a história, né, os valores. Então, é muito bacana, é muito bonito esse trabalho, né? Então, você tem o coração e a competência, né? E se preparar. É um lifelong learning, que a gente sempre fala, né? Então, toda a nossa família já fez, da terceira geração, já fez o curso de formação de conselheiros, tem sempre outros fóruns, palestras, enfim. E quanto mais gente, quanto mais massa crítica da família você tiver nessa jornada, mais você garante os melhores talentos nos lugares corretos. Perfeito. Obrigada. Joia, obrigada aí pelas colocações. Eu vou direcionar aqui a segunda pergunta que está no chat, que é de Flávia Reis. Flávia é sócia da Pires Advogados e afiliada ao Líder Mulher Pernambuco. Flávia. Boa noite, gente. É muito interessante conversar com vocês sobre esses assuntos. E eu tenho um contato maior com o Grupo Cornélio Brenan, então eu vou falar um pouco mais a minha pergunta vai ser mais direcionada com a trajetória que eu conheço aqui, mas, obviamente, Gabriela, eu acho que pode se aplicar à sua família também. Mas, trabalhando já há algumas décadas com o Grupo Cornélio Brenan, então a gente vê que era um grupo que já funcionava redondo, né? Então, todo mundo já produzia, já trabalhava, e isso podia ser um formato, né, que podia ter ficado como inércia na família. Mas hoje, olhando o grupo que eu conhecia 20 anos atrás e agora, é uma diferença muito grande. Então, houve, de fato, uma mudança radical. E aí, Eduardo, eu queria saber se houve um gatilho, houve uma chave, houve um momento assim que vocês sentiram a necessidade
de mudar e de adotar uma governança assim mais robusta, uma coisa estruturalmente mais estabelecida, né? Se houve conscientemente ou se foi uma mudança gradual e hoje vocês olham, chegamos aqui. Né? Essa era uma pergunta que eu acho que, de repente, pode acontecer em diversos outros grupos. Né? E uma outra coisa que eu queria saber é que, como a governança pressupõe que você tenha regras muito claras, que você tenha... eu tenho medo que isso vire, em algum momento, quadrados, e que você deixe de inovar, né, por causa dessas regras bem estabelecidas. Como evitar isso? Como vocês fazem com que essa coisa fique mais dinâmica? Olha, essa sua pergunta é a pergunta de $1 milhão. E é uma brincadeira que eu estou fazendo, porque o grande desafio da governança é justamente como você evita que ela se torne tão pesada, algumas pessoas usam até o termo supergovernança, que ela vire uma supergovernança tão pesada que lhe atrapalhe e não agregue valor, né? Esse é o principal desafio. Então, para responder sua pergunta bem rapidinho, não foi uma coisa impensada, foi uma coisa muito pensada do grupo, e o gatilho foi a nossa cisão lá atrás, em 2002. Naquele momento, a gente se viu precisando se reestruturar como grupo, e a gente entendeu que isso só ia acontecer se a gente conseguisse realmente pensar na nossa longevidade. E aí, o caminho natural era aproveitar da melhor maneira os recursos que a gente tinha na mão. E a gente tinha recursos de pessoas que entendiam muito sobre o grupo, como eram meus irmãos, e tinha pessoas que não entendiam muito, como, por exemplo, as mulheres que estavam entrando. Então, tínhamos uma gestão muito afinada, não é, de C-levels dentro do grupo, resolvemos profissionalizar e subir toda a família para pensar com essa cabeça mais estratégica de como refazer esse grupo que, a partir daquele momento, passava a existir. Né? Então, foi uma coisa muito pensada, mas o pensamento foi resultado de uma coisa muito pontual e que fugiu ao nosso controle, né? Que foi a cisão. Mas foi bastante pensado. E é isso, cada dia que a gente a gente tem um comitê de governança, tá? Que o mandato desse comitê de governança principal é isso que você falou, Flávia. É estar repensando essa governança a cada minuto, a cada momento, porque, como Gabriela falou, governança é uma coisa viva, né? Ela deve ser a resposta para as tuas dores e os teus problemas e desafios do momento. Então, tua governança de 2 anos atrás pode não fazer sentido agora, porque o teu desafio é diferente. E isso reverbera na governança dos negócios, reverbera na governança dos sócios e da família. Porque também imagina que você tem que formar pessoas na família com capacidades ou buscar pessoas com capacidades diferentes também de acordo com o desafio, né? Então, um grupo com conselheiros da família de 5 anos atrás são diferentes do conselheiro de família agora para o ano que vem, né? Quando a gente começa a desenvolver nosso planejamento, botar em prática nosso planejamento de portfólio com estudo de novos negócios e entrar em novos negócios. Então, tudo isso difere. Eu acho que Gabi pode me complementar aqui um pouco. Assim, do que você coloca, e excelente pergunta, Flávia, a governança ela é um investimento para a família empresária. Né? Ela tem um custo e ela precisa também ser olhada com uma lente de retorno. Tá? Então, assim, eu acho que você tem que estar o tempo inteiro avaliando, né, o tamanho, para não ser burocrática. Eu acho que um dos desafios das famílias empresárias é nunca perder a velocidade da decisão, e uma vez, né, que esses núcleos de poder, o conselho, a assembleia de sócios vão se distanciando da gestão, você tende a ter uma morosidade maior, porque imagina que você precisa esperar uma reunião de conselho, que é 30 dias, depois vai para uma assembleia, tem rituais, né, e às vezes a gente precisa tracionar e precisa agilizar um pouco mais a governança. Então, sempre avaliar, né? Outra pergunta que me fazem, assim, mas qual é o conselho ideal? O conselho ideal é aquele que vai estar à luz da estratégia. Então, eu sempre também pergunto, né? Qual é a estratégia da companhia naquele momento? Quais são os grandes desafios? Quais são as competências que eu preciso ter na mesa? E os familiares são muito competentes, eles também conhecem muitos negócios. Então, eu sempre indico fazer um assessment para ver quais são as competências, que muitas vezes tem familiares que estão nas cadeiras de conselho, além dos independentes. Para aí você ver o que você tem de competência na mesa, qual é o desafio e qual é a competência que eu preciso trazer para uma jornada. Né? O próprio Boas Práticas falam que um conselheiro tem mandatos de 2 anos,
mas no Brasil, acho que no mundo até, o período médio de conselheiros é 7 anos. Né? E aqui no Brasil, se eu não me engano, é um pouquinho menos. Então, são jornadas. Só que, lógico, no mundo VUCA, que a Maria Eduarda coloca, a gente vai tornando esses períodos um pouco menores. E aí, de novo, você tem que ver, eu estou com o time correto, né, para me ajudar a transpor esse desafio? E isso para todas as esferas, né? Então, assim, é de grande responsabilidade, tem que ser revisto o tempo inteiro. Hoje a gente tem possibilidades, né, de avaliar as pessoas. Eu acho que é uma visão muito profissional de governança, né, que eu vejo no grupo da Maria Eduarda e nas empresas, tanto no nosso grupo, quanto nas empresas que estão por aí. Né, assim, de empresas familiares, na própria comissão lá do IBGC, elas estão preocupadas com a performance, né, com a qualidade das decisões que são tomadas, e fora que você tem os comitês também que podem te ajudar nisso, né? Então, tem os comitês de assessoramento ao conselho, que hoje são cada vez mais atuantes, onde você pode trazer especialistas para determinados desafios que você tem na companhia, né? Comitês de pessoas, comitê de auditoria, finanças e risco. No nosso grupo também a gente tem inovação, estratégia e sustentabilidade. Então, são comitês que trazem especialistas também para te ajudarem a transpor, né? A olhar um pouco mais longo prazo, estratégia, enfim, transpor aí as dificuldades. Mas não sei se eu respondi. Sim, obrigada. Obrigada, Eduarda. Bom, antes de passarmos para a próxima pergunta, eu acho que, Célia, você tem, né, uma pergunta a fazer. Você quer fazer, né? Você está no mudo. Não, você tá no mudo. Fiquei com uma dúvida quando a Gabriela falou sobre os planos de trainee e dos familiares que entravam nos planos de trainee. O plano de trainee, ele coloca terceiros junto com os familiares. E a outra pergunta seriam nas duas empresas, os dois grupos, se vocês já compraram startups ou se vocês aproveitam ideias de startups para inovações dentro das empresas. Eu vou te responder, né, do trainee dos estágios. Sim, eles trabalham como funcionários, eles reportam, eles têm um período determinado para ficar na companhia, e eles reportam aos executivos, então com horários de trabalho, com responsabilidades, e no final da jornada do estágio, né, e do programa de trainee, eles apresentam para o Conselho de Família qual foi a experiência, né, quais foram os aprendizados, qual foi o trabalho feito, e nós temos, assim, cases incríveis, né, que eles são vários dos membros aí da 4ª geração, muito elogiados, né? E é uma forma também deles estarem próximos, né, dos colaboradores. Tem funcionado muito bem, Célia. Não sei se essa é a primeira parte. A tua segunda pergunta era de inovação de startups, né? De startups dentro do grupo. Sim, a gente se aproximou muito do ecossistema de inovação, então eu vou falar de maneira geral, mas a gente já participou de programas de aceleração, né, de startups junto com outras empresas também, principalmente em Vedacity. E agora, no meio da pandemia, né, nós temos uma nova empresa que chama Trutec, que é uma empresa de servitização ligada também à Vedacity, que fez algumas aquisições de participação em startups, ligadas sempre ao setor core, né, que a gente chama, e tem outras acelerações. E também programas de impacto social, né? Várias empresas que têm, por exemplo, programas, né, como fala? Eu esqueci agora do termo, mas assim, programas de impacto em comunidades. Então tem... Sim, de responsabilidade social dentro do grupo. Entendi. Eu falei de forma geral, mas assim, sim, né, fizemos aquisições de participação, aceleramos, tem programas aí muito voltados hoje para o ESG, principalmente tem no Center Norte, mas também na Vedacity. Obrigada. Perfeito. E a gente já está indo para o finalmente, eu acho que a gente tem uma pergunta aqui de Helena, que eu vou dar a palavra agora, eu acho que mais um, e a gente já vai para o encerramento, né, Nadir e Célia?
para tentar o nosso prazo. E eu dou a palavra para ele. Dou a palavra agora para Helena Rocha. Helena, quem me apresentou ao Maurício, é sócia da PwC em Recife, também tem um assento em família, já fez parte do conselho de administração de um grupo familiar. Além de executiva, você tem esse outro lado da moeda também, né, Helena? Então, a palavra é sua aí para a sua pergunta. Olá, boa noite a todas. Obrigada pela, novamente, escutar um pouco da Maria Eduarda, que já participei de alguns encontros com ela, da Gabriela também. Assim, minha pergunta é muito relacionada à pós-pandemia. Então, assim, a gente sabe que as empresas familiares são extremamente relevantes, a grande maioria delas se saiu melhor no período de pandemia, muito pela tradição, né, muito pela marca registrada de compromissos com os valores, de legado. Então, assim, no cenário pós-pandemia, como é que vocês enxergam a questão ESG, governança familiar e também os desafios ainda da digitalização? Bom, eu vou começar, posso ir, Gabi? Você bem breve. Para a gente está sendo um tempo muito profícuo, assim, Helena. Obrigada pela tua pergunta e bom te ver de novo. Mas para a gente está sendo extremamente interessante e desafiador. A gente está com vários projetos rodando agora, inclusive a estruturação da nossa área de ESG, que está em pleno vapor. A gente está com vários projetos aí rodando, a gente que chegou a criar, inclusive, aí um escritório de acompanhamento, um escritório de transformação, que a gente está chamando, para enxergar todos esses diferentes projetos e as sinergias que existem deles e com as sinergias com cada negócio, entre os negócios e entre os projetos. Então, esse período pós-pandemia, lá no nosso grupo, está sendo, assim, extremamente efervescente. E até outro dia eu estava pensando o porquê. Não sei se é porque a gente sai da pandemia com essa vontade de fazer e de realizar e de voltar à vida normal, não sei. Mas para a gente está sendo uma experiência, assim, muito produtiva. Eu acho que é muito esse olhar de mercado pós-pandemia que está muito desafiador, né? Então, você se sente na necessidade de estar seguindo isso, se reestruturando realmente, assim, com esse olhar muito focado nessa nova maneira de fazer negócio, né, pós-pandemia. Eu acho que é por aí. Obrigada, Maria Eduarda e Gabriela. Como a Roberta comentou, a gente está nos finalmente mesmo. Na verdade, estamos até um pouco atrasada, né, Roberta? Então, eu peço desculpas, temos várias perguntas que chegaram no chat e também através do nosso WhatsApp, mas a gente não vai ter a possibilidade de fazê-las, mas a gente promete que depois pode até mandar algum contato entre elas para poder responder as perguntas, né, Roberta? Perfeito, exatamente. E para a gente cumprir o horário, como a gente sempre faz aqui no LEAD, né, Nadir? Eu já vou para as minhas considerações finais, agradecendo a vocês, a Gabriela, a Maria Eduarda, da gente poder estar aqui discutindo, acho que isso é um tema super importante, e de novo, eu não sei quem colocou aqui, mas a governança se aplica a qualquer tamanho de empresa. Então, se você é pequena, monte seu comitê, tem uma visão plural, né? Mas diversifique, né? Você não tome decisões baseadas em emoções, etc. Então, eu acho que a gente tem aí um dever de casa, uma oportunidade de implementar um processo de governança independentemente do tamanho da empresa. E eu gostei muito também do que foi falado, a empresa não pode servir a governança. A governança tem que servir a empresa. Então, a gente tem esse conceito, eu acho que esses são dois pontos que a gente pode avançar. Que bom que a gente tem a Gabriela e tem a Maria Eduarda, N outras competências dentro do LEAD Mulher. E quando eu falo de ecossistema, eu acho que a gente está aqui, eu acho que uma live, um encontro, ele é um ponto de partida para uma jornada. E a gente, enquanto ecossistema, é para nos ajudar. Então, a gente tem um grupo massa, aqui em Pernambuco fala massa, né, de mulheres extremamente competentes e que a gente pode se apropriar desse networking para contribuir com os desafios das outras empresas. Então, já coloco você aqui, Maria Eduarda, Brenan, Campos, à disposição. Quem quiser conversar, a conversa não se encerra aqui. Esse aqui é o início,
que eu espero que a gente possa ter de outras conversas, e eu estou à disposição para fazer essas conexões, se vocês julgarem oportuno. Muito obrigada a todos, boa noite, um prazer estar com vocês. Obrigada, Roberta. Antes de passar para a Célia, para fazer o fechamento completo, não sei se a Gabriela ou a Maria Eduarda queria fazer alguma consideração final, para a gente já finalizar o nosso encontro. Infelizmente, mas como bem colocado pela Roberta, não termina aqui, e é muito importante. Nós temos o privilégio de termos a proximidade, né, e conhecer pessoas tão valiosas, tão talentosas como ambas, não só as duas, como deram as palestras, como as participantes, a audiência. Eu estava olhando os nomes e a participação, Roberta, do seu lado, as filiadas como as filiadas do lado de São Paulo, de fato enriqueceu o nosso encontro com perguntas e, obviamente, discutindo esse assunto que é de suma relevância da governança e a inovação como fatores cruciais, né, para o crescimento e para a perenidade de uma empresa. Eu agradeço de coração pela participação de vocês e eu já quero depois já passar para a Celinha para fazer o fechamento final. Não tem áudio. Está no mudo. Na realidade, o fechamento é um grande agradecimento a vocês. Eu acho que foi fantástico. Além disso, a nossa audiência que você mencionou, as filiadas, a gente teve grandes advogados aqui, vou falar do Fernando Sálvia, teve também o Renato Opsiglum aqui, que saiu há pouquinho e mandou uma mensagem que teve que sair agora no finalzinho. Vocês enriqueceram não só falando da empresa de vocês, mas falando da atuação de vocês dentro da empresa. Eu vou citar o exemplo da Maria Eduarda, que eu não sabia e achei assim fantástico, porque se você pensar, faz poucos anos, né, que houve a cisão do grupo, e quando você pensa que uma cisão pode ser um problema, de repente, isso daí foi uma inovação para o grupo, e uma inovação que deu uma história que você está contando hoje aqui, e a possibilidade, as oportunidades que surgiram a partir dessa cisão. Quer dizer, algo que você falava que poderia ser muito ruim, acabou sendo uma coisa excelente para vocês dessa parte do grupo, e uma excelente visão para todos que estão vendo isso, e que as pessoas possam se inspirar neste modelo. Nunca é tarde para mudar. E se você sabe que o que você vai fazer pode ser muito certo. E se não for, vamos começar de novo também. Mas o teu exemplo aqui vai ficar na minha memória, porque é algo fantástico, e a gente sabe que quando a gente quer, principalmente, você já vindo preparada para assumir algo e querendo assumir, foi assim, fantástico. Eu acho que a Nadir hoje, já no IBGC, eu acabei de me matricular no IBGC também, para mim, eu aprendi assim, fiz várias anotações aqui, mas eu só tive a ganhar, particularmente com essa tarde, com este final de tarde. Meu agradecimento a vocês, ao nosso querido moderador e a toda essa audiência querida aqui das mulheres do Lead Mulher e aos homens que nos deram esse prestígio também. Obrigada, Célia. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada, Roberta. Obrigada a vocês. Tchau, Gabi. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Fiquem bem.